Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre dores de coluna. Entender melhor os mitos e verdades dessas dores que atingem muitos brasileiros. E para me ajudar nesse bate-papo e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Marcelo Valadares, que é neurocirurgião. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês e aproveitar essa oportunidade para esclarecer um pouco das dúvidas que existem, que são muitas, relacionadas a problemas de coluna e até mesmo cirurgias de coluna. Doutor, não é difícil ouvir alguém reclamando de dores na coluna, né? Então, queria começar esse nosso bate-papo com o senhor explicando se é algo comum entre os brasileiros e quais são as principais causas. Muito comum, tá? A gente tem muito estudo no mundo que analisou o que é a dor de coluna, como que ela afeta as pessoas, e é sabido que quase todo mundo, na verdade, a estatística fala em por volta de 80, 90% de todas as pessoas do mundo vão ter dor nas costas em algum momento da vida, tá? Seja dor na coluna cervical, seja dor no meio das costas, da coluna torácica, seja dor lombar. Então, isso afeta quase que todo mundo. No Brasil, a gente tem uma informação um pouquinho menos clara ainda. Existe estatística de alguns trabalhos e que diz para a gente que a qualquer momento, ou seja, se nós perguntássemos para todas as pessoas hoje, a gente teria por volta de 10 a 20% das pessoas sofrendo hoje de dor na coluna. Então, é algo frequente, é algo comum, é algo que afeta jovens e idosos, homens e mulheres da mesma forma. E o que causa isso, né? A principal causa de dor nas costas hoje, seja dor na coluna cervical, seja dor na coluna lombar, seja dor em outras regiões, é muscular. E isso está muito ligado a coisas do dia a dia. Então, é a nossa postura, né? Seja a nossa postura em casa mesmo, descansando. Algumas pessoas sentam de um jeito errado no sofá. Seja, por exemplo, a nossa postura no trabalho, pessoa que trabalha no escritório e ela não tem, ou não tem uma cadeira adequada, algum lugar, ou ela não senta da forma correta, né? Não tem uma ergonomia correta, e aquilo sobrecarrega a coluna dela. Seja em outras atividades do trabalho, pessoas que pegam peso, mães e pais que cuidam dos filhos, precisam carregar os filhos no colo. Então, são atividades e hábitos nossos que forçam as nossas costas. E aí o principal efeito é sobre a musculatura, né? O músculo ele fica sobrecarregado, ele, se isso for algo repetitivo, fica inflamado e isso causa bastante dor, tá? Felizmente essa é uma das causas de dor que, embora não seja tão simples de tratar em termos de quanto tempo isso leva para melhorar, ela é relativamente benigna, porque o problema não está no organismo da pessoa em si, está simplesmente na forma como que ela cuida da própria postura ou da própria coluna, né? E se ela faz ou não algum trabalho de cuidado com a musculatura. Depois das causas musculares, a gente tem causas inflamatórias propriamente dito, né? Então seriam problemas articulares que também estão ligados a hábitos nossos, né? Também se você não tem uma postura correta ou se você exerce alguma atividade física para o qual o seu corpo não está preparado, você sobrecarrega articulações, você desgasta articulações, mas também muitas vezes isso tem a ver com o envelhecimento do nosso corpo, né? Envelhecimento, a gente não está falando necessariamente de pessoas idosas, mas às vezes de adultos por volta dos seus 40, 50 anos de idade e que já têm um desgaste articular, então isso propicia que essas pessoas tenham inflamações. Inflamações causam dor, inflamações levam também à irritabilidade na musculatura e isso às vezes é uma das principais causas daqueles conhecidos travamentos, né? Quando a pessoa fala, nossa, eu travei, eu fiquei de cama um dia. Então, isso, na maior parte das vezes, tem a ver com processos inflamatórios. E uma outra causa comum também são processos inflamatórios ao redor da coluna, como, por exemplo, na bacia. Muitas pessoas têm dor na região lombar, não é propriamente um problema lombar, às vezes é um problema de inflamação na bacia. Tá? Então, as principais causas de dor hoje em dia, elas não são as famosas hérnias de disco, por exemplo. Muita gente acha que tem dor nas costas, será que eu tenho uma hérnia de disco? Não. Isso nós estamos falando, na maior parte das vezes, de problemas musculares e, eventualmente, de problemas articulares.
Depois disso, nós temos aqueles realmente problemas da coluna, né? Que tem a ver com protusões discais, hérnias de disco, às vezes algumas alterações congênitas da coluna da pessoa, né? Que a pessoa nasce com algum problema de coluna, e são bem menos frequentes, mas aí sim são causas mais frequentemente relacionadas à cirurgia, né? Ou seja, a maior parte das pessoas tem problemas que são benignos, né? Benignos, que eu quero dizer, não são doenças graves e muito provavelmente jamais vão precisar passar por algum tipo de cirurgia e que frequentemente estão relacionadas a hábitos, né? Hábitos, ou seja, hábitos de lazer, hábitos em casa ou hábitos, quando eu digo atividades profissionais que sobrecarregam a coluna. Doutor, como o senhor pontuou, é um tipo de acontecimento, essa questão aí das dores nas costas, dores na coluna, que atinge uma grande parcela da população. E pensando sobre isso, quais são os sinais que servem de alerta para a procura de um especialista? Às vezes, por ser algo comum, que a pessoa sente de repente uma vez no mês ou algumas vezes no ano, pode aí acabar passando como algo normal. Então, quando é que a pessoa precisa ir procurar um especialista, investigar para entender o que é essa dor, de onde ela vem, quais são as causas? Olha, Amanda, a sua pergunta é muito importante. No Brasil, não só no Brasil, mas aqui especialmente, as pessoas têm uma cultura de automedicação. Não que isso esteja sempre errado. Se você tem um problema mais simples de dor e você precisa tomar um analgésico simples, você muitas vezes não vai ao médico para comprar um remédio na farmácia, toma e melhor, né? Quando a gente fala quando procurar o seu médico, eu divido principalmente em duas categorias. A primeira, que é a mais importante, essa maior parte das pessoas segue, porque é quando surgem coisas, sintomas, são percepções ou sensações muito diferentes e graves. Por exemplo, eu começo a perder a sensibilidade, eu não estou sentindo corretamente uma parte do meu corpo como se estivesse anestesiado. Então, essas são as chamadas alterações sensitivas, alterações de sensibilidade. Isso é uma manifestação direta de que alguma coisa não está funcionando bem, ou nos meus nervos, ou na minha medula, ou no meu cérebro. Isso assusta muitas pessoas. Então, normalmente o paciente vai ao médico logo que ele percebe isso. Isso também está relacionado, por exemplo, à perda de força. A maior parte dos pacientes que começa a perder força e problemas de coluna, casos mais graves, podem levar à perda de força, também faz com que as pessoas procurem o médico imediatamente. Então, essas são as coisas mais comuns de sinais de gravidade que as pessoas geralmente respeitam bem. Perda de sensibilidade, perda de força. Agora, quando a gente fala de dor, né, e começa a ficar um pouco complicado, pois algumas pessoas ou têm uma tolerância maior à dor, ou por conta da rotina atribulada, das tarefas que ela não pode abrir mão, não procuram atendimento médico e passam por períodos de dor, às vezes muito prolongados. E a gente sabe que isso está diretamente relacionado, às vezes, ao prognóstico, né? A dor é um sinal de alerta que o nosso corpo envia de que alguma coisa não está normal, né? A nossa percepção de dor surgiu em todas as espécies como sinal de alerta. Olha aqui, alguma coisa não está bem, preste atenção. Então, não é que é normal, mas a gente entende que a pessoa que tem dor nas costas, um dia ela aguenta, 2 dias ela aguenta, 3 dias ela pode tomar um remédio, mas se você está com dor há 3, 4 dias e essa dor não está desaparecendo, então pare e pense, alguma coisa não está certa, eu preciso de uma avaliação especializada. Tá? Algumas pessoas, por incrível que pareça, passam meses com dor antes de procurar o atendimento. Tá? Às vezes se automedicando da forma errada, pois a maior parte dos pacientes que se automedica usa medicações que têm risco de ser usadas de forma crônica, por exemplo, anti-inflamatórios, ou pior ainda, corticosteroides, que são remédios que têm muito efeito colateral, que melhoram a dor, mas se usados de forma repetitiva vão trazer problemas inimagináveis para o paciente. Então, um sinal de alerta, além de alteração de força, alteração de sensibilidade, é aquela dor que não está melhorando. Né? Então, eu estou com uma dor lombar incômoda. Essa dor ela irradia, ou seja, ela caminha, vai das costas para a perna, ou vai do pescoço para o braço. Isso é o seu organismo te dizendo: olha, não é simplesmente um problema muscular que você forçou hoje, alguma coisa que não está normal, procure atendimento médico para que você receba orientação. Alguns pacientes têm medo de ir ao médico, né? Eles acham que
Se eles consultarem com um especialista em coluna, por exemplo, eles vão achar que vão receber uma indicação de cirurgia. Isso não é assim, né? Acho que o bom especialista, ele vai saber avaliar o problema e daí fazer uma recomendação específica para você, que vai fazer com que não fique sofrendo tanto tempo. O senhor falou dessa questão do medo de procurar o médico por conta do receio da cirurgia. Então, eu queria que o senhor explicasse, de modo geral, né, em quais casos a cirurgia pode ser indicada e também da segurança desse procedimento. Perfeito. Praticamente todos os pacientes, ninguém quer operar, né? Ninguém quer fazer uma cirurgia. Talvez algumas pessoas queiram fazer cirurgias estéticas, né, para ficar mais bonito, mas assim, em via de regra, ninguém quer fazer uma cirurgia porque tem medo de que algum problema possa acontecer. Isso é verdade, é natural nosso, é intrínseco, né, não querer nos expor a risco. E quando a gente fala de cirurgia de coluna, isso ainda é mais importante ainda, porque praticamente todo mundo que vai no consultório conta a história de alguém que fez uma cirurgia de coluna e não ficou bem. Às vezes até casos dramáticos, né? O paciente não andou mais, ficou de cama tanto tempo, e alguma história que chama atenção. Isso acontece porque histórias ruins, resultados ruins de alguma coisa, ou pessoas que passaram por um processo que não deu certo, graves, ficam gravados na nossa mente mais frequentemente. A outra questão envolvida também é que a cirurgia de coluna se desenvolveu muito nas últimas décadas, né? Então, pacientes que eram submetidos a cirurgias maiores, né, nos anos 80, 70, 90, eles faziam cirurgias mais, a gente chama de agressivas, vamos dizer assim, que causavam mais lesão muscular, que exigiam tempo de recuperação maior. E isso meio que ficou para trás. Hoje em dia, a cirurgia se desenvolveu tanto, de forma que o paciente pode ser operado, na maior parte das vezes, quando precisa, e vai embora no mesmo dia, vai embora no dia seguinte, né? Mas o mais importante é, só vai ser operado hoje quem realmente precisa disso, né? Isso é o tido como o padrão, o que deve ser feito, né? Se você tem um tratamento mais simples, que pode te melhorar da mesma forma, você não vai precisar de cirurgia. E uma coisa que a gente sempre fala em relação a problemas na coluna é, a grande maioria dos pacientes, e às vezes nós estamos falando de 90%, 9 em cada 10 pessoas que têm uma dor, por exemplo, lombar, já há algumas semanas ou meses, não precisa de cirurgia, né? A maior parte dos problemas, que, como eu disse lá atrás, são musculares ou inflamatórios, eles vão ou passar sozinhos, né? Um problema muscular com um repouso relativo, que é não pegar peso ou não se machucar, alguma medicação, o músculo vai se recuperar e você não precisa fazer nem fisioterapia às vezes, né? Se você tem um problema mais sério, eventualmente vai ser o caso de medicação, fisioterapia e você vai melhorar, você não vai precisar de cirurgia. O bom cirurgião, ele quer operar o paciente que realmente vai precisar de cirurgia, porque aquilo vai dar a ele um ótimo resultado. Então, nós ficamos com os anos mais criteriosos, o que é isso? Nós estamos indicando a cirurgia quando o risco-benefício dela está perfeitamente justificado e quando não existem outros tratamentos mais simples que melhorem a vida daquele paciente. E nesse contexto, quando a cirurgia ela é bem indicada, os resultados são ótimos, né? Aliados às novas técnicas cirúrgicas, a boa indicação da cirurgia permite com que o paciente tenha vida normal, né, e recupere-se, às vezes até aquele momento onde ele não lembrava mais de ter o problema da coluna. O senhor trouxe essa questão, né, do receio da cirurgia, porque é isso, né? Sempre tem alguém para contar alguma história e as pessoas ficam com esse receio. Ah, mas se eu fizer uma cirurgia na coluna, eu vou poder voltar à minha vida normal? Vou poder praticar exercício físico? De repente, é uma pessoa que corre ou que faz algum tipo de exercício que precisa pegar peso, ou até esse receio, né, dos movimentos. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa parte, até para que as pessoas possam entender de como essa cirurgia pode solucionar
os problemas para um paciente e dessa parte da recuperação. Existe, doutor, algum risco da pessoa ficar sem os movimentos, com alguma dificuldade para andar? E mais, é possível retornar à vida normal, praticar exercícios, enfim, fazer tudo o que fazia no dia a dia? Queria que o senhor explicasse mais detalhadamente essa parte, porque é algo que gera muito medo nas pessoas, né? Sem dúvida, nós brincamos que nós temos dois adversários, às vezes, na orientação médica. Um é o Dr. Google, né? Então, o paciente, eu adoro que os meus pacientes pesquisem sobre o seu problema, eu recomendo isso, eu quero que eles leiam e entendam, mas eu sempre digo assim, olha, tenham cuidado com o que vocês leem, se vocês se depararem com alguma coisa muito dramática, me perguntem, né? Me consultem, me mandem uma mensagem, me liguem, que eu vou esclarecer as dúvidas. E a outra coisa são aqueles colegas ou familiares que vão falar, olha, não faça isso jamais, porque o fulano ele não ficou bem, né? Então, mais uma vez, a cirurgia, quando ela é bem indicada e quando ela é bem feita, ela vai sempre ajudar a pessoa. O cirurgião não tem nunca o propósito de, por exemplo, transformar a coluna de um idoso na coluna de um jovem. Não é assim que a gente pensa. A nossa atuação como cirurgiões é focada em resolver o problema do paciente. Então, se o problema do paciente é a compressão de um nervo, o cirurgião ele não vai tentar tornar a coluna dele perfeita, ele vai focar naquele problema que está causando a compressão do nervo hoje para resolver aquilo e para trazer o paciente de volta à condição anterior dele. Ou seja, a cirurgia não vai fazer com que a pessoa que tinha dificuldade de fazer exercício antigamente, porque ela já é idosa ou porque ela é sedentária, a virar um atleta. Jamais esse é o objetivo. A gente quer restaurar a saúde, né? Não é possível rejuvenescer a pessoa. Mas se esse paciente é um paciente que é um esportista, ele tem hábitos de vida saudáveis, ele faz atividade física de rotina e ele procura atenção médica mais rapidamente, né? Não adianta a pessoa ser saudável e fazer atividade física e ficar um ano com dor parada. Você vai ter atrofia muscular, você vai ter uma série de outros problemas que não são, às vezes, primariamente do seu problema de coluna e querer voltar ao que era antes imediatamente, né? Mas a gente quer restaurar a função, aliviar a dor e restaurar a função do paciente, que é trazer ele aquilo que ele era. É possível, sim, que um esportista, alguém que faz, não profissional, às vezes amador mesmo, volte a fazer esporte. Esse é o nosso objetivo, né? Temos que analisar o caso do paciente, o que ele está sentindo, há quanto tempo ele está sentindo, como nós podemos corrigir aquilo e trazer ele de volta ao normal, tá? Obviamente, no fim, o seu médico vai te explicar isso, ele vai te expor as opções que existem, né? Então, nós sempre fazemos uma discussão de opções. As opções nem sempre envolvem a cirurgia, quais tratamentos temos disponíveis e o que esperar deles e como atingir esse objetivo, e o paciente vai participar desse processo de decisão conjunto, né? Cirurgia é segura, cirurgia é capaz de corrigir o problema do paciente, normalmente não é a primeira opção, né? Como eu disse mais uma vez, grande parte dos pacientes podem melhorar sozinhos, podem melhorar com tratamentos mais simples, mas a cirurgia sim pode restaurar o paciente ao que ele era antes, desde que bem feita, no momento certo, com o entendimento e o alinhamento de expectativas entre as partes. Como o senhor trouxe, doutor, a cirurgia não é a única possibilidade, isso tudo depende de uma análise, de um acompanhamento do especialista, e como o senhor bem pontuou, a cirurgia bem feita, o procedimento é seguro e pode trazer aí de volta até a qualidade de vida do paciente. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o dia a dia, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam se descuidando, pegam peso da forma errada ou até uma postura que acaba prejudicando a coluna. O que é possível fazer no dia a dia? Quais são os cuidados que devem ser adotados para evitar dores e até problemas? É possível fazer algo para ajudar e cuidar melhor da saúde da coluna? Não, sem dúvida, existe uma série de cuidados que nós podemos ter. Então, obviamente, todo mundo uma hora vai fazer um esforço que precisou fazer, que não era esperado, como pegar um peso um pouco maior, porque não tem jeito. Ninguém consegue ser 100% certinho o tempo todo em relação à ergonomia. Mas duas coisas são muito importantes. A primeira delas é focar naquilo que é repetitivo. Por exemplo, o teu trabalho, tua ergonomia no trabalho.
Se você não cuida da tua postura no teu trabalho, não há como esperar que você não vai ter um problema logo, né? Depois de alguns meses ou anos, eventualmente, sentando errado na cadeira, com o seu computador totalmente desalinhado, etc., você vai ter dor. O nosso organismo não suporta tanto tempo ser exposto a uma postura incorreta. A segunda coisa é, a pessoa quer realizar, por exemplo, atividade física rotineira, mas não faz um trabalho de fortalecimento muscular. Se você quer correr com frequência, se você quer praticar algum esporte e você quer se dedicar mais àquilo, você precisa trabalhar a sua musculatura, né? O nosso organismo ele foi produzido, elaborado, né, preparado para um determinado esforço, para um determinado tempo numa postura. Se você quiser ir além daquilo, você precisa se adaptar e se preparar para isso, né? Não há como uma pessoa que não faz, por exemplo, uma musculação, virar um atleta profissional de alguma coisa, né? Você precisa cuidar para elevar o preparo do teu organismo para esforços mais habituais. Então, são duas linhas de entendimento, né? Cuidados do dia a dia em coisas repetitivas, como o seu trabalho, ou, por exemplo, a sua postura, na hora que você vai deitar no sofá para assistir um filme que você gosta de assistir todo dia, 3 vezes, 4 vezes na semana, evite ficar tão jogado assim, né? Apoie suas costas. No teu escritório, mais uma vez, use uma cadeira confortável se você fica sentado muito tempo. E caso você queira fazer atividades mais intensivas, se prepare para isso, né? Agora, fora isso, no dia a dia, a gente sempre vai estar exposto a outros problemas. Precisei empurrar algum objeto maior uma vez. Tome cuidado, tente fazer isso devagar, peça ajuda a alguém, tá? Mas essencialmente são atividades repetidas, regulares, que sobrecarregam o teu organismo, seja por um esporte, seja pelo tempo numa determinada posição, é que podem me acarretar mais dor. Tá? Obviamente, cuidar de sua saúde como um todo, né? A gente pensa que não, mas não fumar está relacionado à saúde da coluna. Ninguém fala disso, mas o cigarro tem atividades inflamatórias que pioram o desgaste da coluna das pessoas. Cuidar do seu peso, tente manter-se dentro do peso normal, porque o sobrepeso, principalmente a obesidade, sobrecarregam a coluna. Então, a saúde em geral tem a ver com todos os outros aspectos do nosso organismo e também com a saúde da coluna. Doutor, o senhor trouxe essa questão de que o corpo precisa se adaptar às atividades, né? Uma pessoa que nunca fez um exercício não é do dia para a noite que vai ter essa adaptação. E aproveitando que nosso programa está chegando ao fim, queria que o senhor deixasse um alerta com relação ao home office, né? Que as pessoas têm aí trabalhado em casa e nem todos tinham um ambiente preparado para cumprir as suas horas de expediente e também para as pessoas que decidiram, por conta própria, praticar exercícios físicos em casa. Então, queria que o senhor alertasse para os cuidados nesses dois polos, né, neste momento de pandemia, que as pessoas tendem aí a ficar mais isoladas, já que é a recomendação. Sem dúvida, isso é muito importante, tá? A questão do home office, no começo da pandemia, agora nós já estamos aí com mais de um ano de pandemia, infelizmente, e muitas pessoas já se adaptaram ao home office, né? Se adaptaram, compraram um suporte para o computador, trocaram às vezes de notebook para uma tela, compraram uma cadeira, melhoraram, investiram no seu ambiente. Mas o home office ele tem dois problemas principais. Um é a falta da estrutura, que agora a gente espera que as pessoas já tenham corrigido. Isso foi um grande problema no ano passado. A segunda também é o tempo de trabalho, né? Houve uma tendência de as pessoas trabalharem muito mais horas no home office do que elas trabalhavam no escritório, às vezes com menos intervalos. Então, isso também é objeto importante de atenção para que você evite períodos prolongados sentados, faça um intervalo, busque respeitar dentro do possível um limite de horas direto de trabalho, para que você cuide do seu organismo que não foi feito para algum tipo de esforço tão prolongado por tanto tempo assim. Faça alongamentos todos os dias também, tá? Isso é uma ótima dica, algo tão simples e capaz de melhorar a tua flexibilidade e diminuir a incidência de dor, de crises de dor.
Em relação à atividade física, também, isso foi um fenômeno muito interessante, porque as pessoas se adaptaram relativamente bem ao personal à distância, ou às aulas gravadas, ou às planilhas eletrônicas de exercício físico, eventualmente aplicativos que orientam a fazer exercício físico, né? Eu acho que é preciso muito cuidado para quem não fazia e começou a fazer atividade física. Esse é sempre uma pessoa especial, que a gente fala, porque ela não conhece ainda propriamente como fazer os exercícios, né? Então, é muito importante que quem vai começar tenha algum tipo de suporte de um profissional especializado para orientar como realizar a atividade física. Aqueles que já faziam exercício, eles tiveram muita facilidade. Às vezes foi a questão de se adaptar a equipamentos, instrumentos que você tem em casa, ou mesmo adquirir equipamentos e instrumentos específicos para isso. E hoje em dia muita gente está muito bem, muito feliz fazendo atividade física em casa, quase como se estivesse numa academia, dependendo do plano de exercício que ela tem. Mas a pessoa que agora ainda quer começar, vá com calma, né? Entenda que você precisa seguir um escalonamento de exercícios que é gradual, que vai levar tempo para que você esteja fazendo isso a todo vapor e, principalmente, busque, se possível, um profissional especializado para te guiar no começo dessa atividade física. O exercício físico é indispensável em algumas situações, é muito importante na maior parte das pessoas, mas ele precisa ser bem feito, porque senão você vai trocar o sedentarismo por lesão muscular, que vai te levar a mais sedentarismo e a mais dor. Tá? Então, planeje-se, tanto no seu home office, eu espero que já agora, com um ano, as pessoas já estejam adaptadas. Se não estão, tenha atenção nisso. Alguns trabalhos vão permanecer em home office quando a pandemia acabar, outros talvez voltem para o escritório. Então é preciso que a gente compreenda o que é importante para que nós possamos trabalhar com qualidade. Senão a gente não tem trabalho de qualidade, a gente não tem qualidade de vida como um todo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela participação no Alesp Conecta e por trazer tantos esclarecimentos para o nosso público. Já aproveito e deixo aqui o convite aberto para uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço novamente, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.